Meus irmãos, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pela graça de Deus, neste mês de dezembro, temos estudado sobre esse Emanuel, esse Deus conosco, que vai muito além do Novo Testamento, da parte dos Evangelhos, mas que se apresenta para cada um de nós desde Gênesis capítulo 1, nos seus primeiros versículos, quando ali o Verbo eterno de Deus cria todas as coisas. E tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo João, eles experimentam também dessa revelação, quando em Colossenses Paulo fala que tudo foi feito por meio dele, foi feito para ele é o princípio, ele é o primogênito de todas as coisas. E também no Evangelho de João, no capítulo 1, quando João afirma de forma semelhante o que Paulo fala. E é interessante toda essa caminhada, porque fomos percebendo essa ação do Filho de Deus na história da revelação. Vimos vários episódios até chegarmos aqui hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, queria pedir para você abrir em João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, um versículo bem conhecido, versículo 16 até o versículo 21. Nós vamos ler esse texto. E eu queria convidar você a percebermos aqui nessa tarde, talvez de tantas cantatas, de tantos temas que a gente tenha visto, ouvido nesses dias sobre o Natal, eu queria pensar com você aqui, de repente, nesse tema aí, o Natal que os homens não quiseram. Talvez seja um Natal que não agrada muito o nosso coração, e essa é a missão do Filho de Deus, o fato dele ter se encarnado, dele ter vindo até nós, de Deus ter habitado entre nós, cheio de graça e de verdade, foi para revelar algo ao nosso coração. E para mim esse texto de João aqui, ele fala muito bem, traduz muito bem um aspecto muito precioso da encarnação desse menino que nos nasceu. João capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, o Senhor conhece cada um de nós aqui, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa história, porque o Senhor mesmo, Pai, escreveu toda essa história, e o Senhor mesmo faz questão de se revelar a nós no desenrolar dessa história. E eu peço aqui, Pai, que nessa tarde o Senhor nos abençoe, desvendando-nos, Pai, um pouco mais do mistério que é a encarnação do Teu Filho, que nos abençoa, que nos alcança, que nos transforma e que nos torna aptos, Pai, para esse relacionamento com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe assim, no nome de Jesus. Amém. Um dos grandes aspectos que eu percebo na revelação, na teologia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é essa questão do coração do homem, do nosso coração. Nosso coração é descrito por Jeremias como sendo desesperadamente corrupto, é descrito na palavra de Deus como sendo o centro da existência humana, é descrito como sendo de onde brotam as fontes da vida. Nós percebemos então que o coração do homem é essa coisa, ou tem esse aspecto central na nossa existência, na sua existência, na minha existência. Nós percebemos também que nós não somos pecadores simplesmente porque pecamos, mas o fato de nós pecarmos é exatamente porque somos pecadores. E nenhum de nós aqui tem como fugir dessa realidade.
O rei Davi, quando escreve o Salmo 51, quando confrontado ali pelo profeta Natã, ele confessa no Salmo que em pecado ele foi gerado, em pecado a sua mãe lhe deu à luz. Ou seja, todos nós já nascemos com esse gene do pecado, já faz parte de nossa geração. O bebezinho mais lindo que você toma nos braços ali naquela hora, na maternidade, ou quando você vê nascer o seu filho, ele já nasce com a semente do pecado, ele já nasce com essa marca. E desde cedo, o seu coração vai aprendendo a manifestar todo o seu egoísmo, toda a sua personalidade autocentrada, os seus desejos no seu tempo e a sua vontade. A diferença é que quanto mais novinho se é, menos prático em pecar, menos técnico em pecar nós somos. Mas a partir do momento em que nós vamos amadurecendo, vamos crescendo, nós vamos percebendo no desenvolvimento da criança, até chegarmos na idade adulta, que nós vamos tornando peritos em pecar. Nós vamos aprendendo a pecar melhor, a esconder melhor as nossas trevas, a esconder melhor a nossa vergonha e a muitas vezes até justificar aquilo que é injustificável. Nós vamos nos tornando peritos em pecar. Quando nós olhamos, por exemplo, Gênesis capítulo 3, nós temos ali uma revelação de Cristo já no capítulo 3. O que Moisés descreve é que na viração do dia o Senhor descia para conversar com Adão, para se relacionar com Adão. E naquele dia específico, quando o Senhor visita Adão ali no jardim, Adão tem uma reação completamente diferente, talvez aí das reações que Adão tinha nos outros dias. O fato é que Adão se esconde. E quando Deus pergunta, Adão, onde estás? Adão revela ali o seu coração. Ele diz, eu me escondi da tua presença, eu tive medo porque eu estava nu. E no final do capítulo 2, a declaração que Moisés deixa para nós, no seu último versículo, é que o homem e a mulher, os dois, estavam nus e não se envergonhavam. Entretanto, o pecado agora, a desobediência, ela expõe a vergonha do nosso coração, ela expõe a nossa nudez, ela deixa claro, principalmente diante de Deus, quem nós somos. E nós agora não nos apresentamos mais como amigos de Deus, como pessoas que querem ter um relacionamento com Deus, mas nós nos tornamos então inimigos de Deus. O fato é que isso faz parte da nossa existência. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz que por meio de Adão, o pecado entrou no mundo e o pecado passou a todos os homens. E no capítulo 3 ele ainda afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos nós estávamos extraviados. A uma éramos como inúteis. E o fato é que nesse estado de morte, o nosso coração, ele revela os seus descaminhos. E quando confrontados pelo Senhor, nós temos ali, por exemplo, em Isaías capítulo 6, a reação do profeta Isaías diante de Deus. Quando a luz se revela, ou quando Deus se apresenta ao homem, nós temos essa percepção da nossa realidade por conta da realidade da santidade de Deus. Não é uma viagem introspectiva, não é porque nós de repente passamos a olhar para dentro de nós mesmos, para perceber o mal que existe em nós, os descaminhos que existam em nós. Não é por isso, irmãos, mas é única e exclusivamente pela revelação da santidade de Deus. É pela revelação do Senhor que nós percebemos quem Ele é e quem de fato nós somos. E nesse momento as nossas trevas, elas são reveladas. O fato é que mesmo nós que de alguma forma ou num dia conhecemos o Senhor Jesus, Ele se apresentou a nós, mesmo nós não gostamos da luz. A luz é algo que incomoda, a luz é algo que expõe. Uma pessoa estava conversando comigo essa semana e ela estava dizendo assim, olha, na igreja que eu trabalho, quase a gente não tem gabinetes, quase que as pessoas não procuram, não são apenas os pastores, mas não procuram ninguém para conversar, para expor o coração. E aí a pessoa falava isso num tom de descanso, olha, a gente está descansado,
Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, irmãos, que as pessoas quando resolvem encobrir, porque todos nós temos os nossos pecados, mas as pessoas quando resolvem encobrir de alguma forma, quando elas não procuram outros irmãos, quando elas não abrem o coração com amigos, quando elas não procuram os pastores, presbíteros, seja que nível de liderança for, ou de discipulado que se tenha, ou de amizade que se tenha na igreja, quando nós não procuramos, o que é que de fato nós estamos transmitindo? Que nós não temos problemas, que nós não temos pecados, que nós não temos questões a serem resolvidas, ou que de alguma forma nós queremos permanecer numa falsa zona de conforto, protegendo a nossa reputação. O fato é que a luz nos expõe. O fato é que a luz nos expõe. Já no capítulo 1 do seu Evangelho, João faz questão de dizer ou falar sobre Cristo, e ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida que estava nele, essa vida é a luz dos homens. A luz, ela resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu acho interessante isso, porque João mesmo vai se declarar como não sendo essa luz, mas a verdadeira luz que vinda ao mundo, que ilumina todo homem, é o Verbo, não é João. E eu não estou dizendo aqui que quando nós abrimos o nosso coração, ou resolvemos tratar o nosso coração como alguém, essa pessoa se torna para nós a luz que vai nos expor. Não é. O que Paulo nos ensina em Colossenses, ainda no capítulo 3, é que a palavra de Cristo é quem deve habitar ricamente no nosso coração. E toda instrução, e todo aconselhamento, e todo compartilhamento de coração, ou seja lá o que for, ele deve partir da palavra de Deus. Tanto dessa exposição do meu coração à palavra, quanto também o próprio aconselhamento, o próprio discipulado, devem vir da palavra de Deus. Não das minhas próprias opiniões, não dos meus gostos pessoais, mas da própria palavra de Deus. E aqui no capítulo 3, João revela para mim e para você, que essa prova do amor de Deus, que o fato de Deus ter entregue o seu Filho, de ter dado o seu Filho por nós, o fato de Deus ter nos amado tanto, ao ponto de envergonhar o seu Filho, fazendo com que ele se esvaziasse de toda a sua glória e encarnasse como um escravo, era para revelar as nossas trevas. Porque quando nós percebemos as nossas trevas, o nosso coração revela então, ou a nós é revelada, a necessidade de um Redentor. John MacArthur, ele tem um livro chamado Sociedade Sem Pecado. E nesse livro ele trata de algo muito sério. Ele trata da realidade da psicologização da mente cristã. Não só das igrejas, mas da sociedade como um todo. E ele trata desse ponto tão crucial, onde muitas vezes nós queremos esconder as nossas trevas atrás de falsas doenças. Por exemplo, ele relata um caso que aconteceu nos Estados Unidos, de uma garçonete ou de uma mulher que trabalhava num restaurante fazendo alguma coisa lá, e de repente essa mulher esfaqueia outra mulher e a outra mulher morre por conta de uma discussão. Ela vai a julgamento, ela é presa, ela vai a julgamento, e a sua defesa alega que naquele momento ela estava com TPM, ela estava em TPM, e os hormônios à flor da pele, os ânimos à flor da pele, e por isso ela tomou aquela atitude, ela cometeu aquele homicídio. E ela foi absolvida, porque a corte entendeu que ela estava fora de si. Ele relata outros casos, irmãos, mas isso não está muito distante de nós. Há um tempo atrás, uma pessoa, até de outra igreja, procurou para conversar e estava falando sobre o seu pai, estava falando sobre o relacionamento que possuía com seu pai, que era muito difícil, mas ao mesmo tempo ela disse assim: olha, mas eu tenho que ter paciência com ele, porque ele é doente.
ele tem um transtorno novo aí que descobriram, alguma coisa assim, e ele é doente, explica o adultério, explica os maus tratos, explica tudo isso. Ou seja, não se pode imputar culpa ou imputar pecado a essas pessoas, porque na verdade nós não somos mais bebarrões, nós sofremos da doença do alcoolismo, nós não somos mais adúlteros, somos pessoas que justificam tudo isso por trás de uma capa de uma doença, ou de uma esposa que não me atende, ou disso do que aquilo outro. Ou seja, encontramos justificativas para tudo, porque a luz expõe as nossas trevas, e nós não queremos que essas trevas sejam expostas. Não sei se os irmãos viram essa semana, um supermercado em São Paulo, chamado Hirota Food, supermercados. O pessoal, ele resolveu distribuir aos seus clientes exemplares do Cada Dia, que é produzido pela Luz para o Caminho, escritos pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, e foram feito a encomenda de 10.000 exemplares do Cada Dia, e estavam sendo distribuídos nos supermercados. E de repente alguém pega um exemplar daquele e faz uma denúncia, e o Ministério Público do Trabalho, ele entra com um processo, com ação, não sei bem os termos aí, contra o supermercado, e aí obriga o supermercado a tirar tudo aquilo ali de circulação, de alguma forma a banir aqueles exemplares, e chama aquilo ali de cartilha, e está promovendo o discurso de ódio e separações e a incompreensão de novas formações de família e coisas do tipo. Sabe, irmãos, eu fico pensando que todas essas questões de ideologia de gênero, todas essas questões que têm surgido nos nossos dias, essa perda de liberdade religiosa, perda de liberdade de expressão, esse cerceamento de todos esses direitos que nós temos, que só promovem determinados grupos e calam ou tentam calar outros grupos. Isso é uma tentativa do coração de alguma forma tornar as trevas algo lícito, porque nós queremos justificar de alguma forma o nosso pecado. Nós queremos de alguma forma fazer com que as pessoas aceitem aquilo que eu penso que sou, aquilo que eu acho que é melhor para mim, aquilo que eu escolhi para a minha vida. E de alguma forma agora eu quero que você aceite. E para que você aceite, eu quase que quebro a sua cabeça e arranco tudo o que você tem dentro e posto lá dentro agora tudo aquilo que eu quero postar para que você acredite em mim. Porque eu quero que, na verdade, você me aceite as minhas escolhas. Só que, irmãos, nós percebemos de forma muito clara um problema muito grave. Porque tudo isso, eu estou pegando esse tema específico agora, mas poderíamos pegar diversos outros temas. Tudo isso vai de encontro aos mandatos criacionais. E os mandatos criacionais, eles são dados por Deus, e eles têm uma compatibilidade direta com a nossa identidade, com aquilo que Deus nos criou para ser. Não tem como nós negarmos o fato da criação, e não tem como nós negarmos o fato de sermos imagem de Deus, e de Deus ter comunicado a cada um de nós o seu caráter, a sua vontade, e também até de forma me fugiu a palavra agora, de forma estrutural como ser humano, dentro do nosso próprio código genético, aquilo que somos, aquilo que nos define como homem e mulher. Nós temos um corpo, nós temos uma anatomia, nós temos tudo funcionando, e Deus promoveu tudo isso. Mas de alguma forma, os homens querem mudar essa realidade. Eles querem transformar as trevas em luz. Eles querem transformar as trevas em verdade. Mas não são apenas esses grupos. Isso faz parte, irmãos, do nosso dia a dia. Isso faz parte da nossa caminhada. E o fato é que o julgamento que acontece dentro desse cenário, o versículo 19 nos diz que
a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João diz uma coisa aqui, que Jesus não veio para julgar o mundo. E eu entendo isso aqui, porque o mundo, na verdade, já está julgado. Já está julgado. A vinda de Cristo revela a graça de Deus em salvar aqueles que Deus quis salvar. Mas, por outro lado, o mundo já está julgado. E nós que não estávamos em Cristo, ou as pessoas que não estão em Cristo, elas padecem esse julgamento. Mas esse julgamento não acontece porque Deus de alguma forma está olhando lá de cima e está dizendo assim: aquele ali eu vou puni-lo até o fim. Mas o que João está dizendo é que esse julgamento acontece porque os homens, eles amaram as trevas. É porque os homens, eles escolheram as trevas, porque as suas obras eram más. Porque o seu coração era completamente inclinado para as coisas que são da carne. Eram completamente inclinados para isso. Eram sugados, eram arrastados pelos seus desejos. Irmãos, eu penso que dentro desse processo de trevas, nós passamos então a manifestar as obras que são próprias do nosso coração, porque está em trevas. E todas essas obras, elas passam a ser más, porque elas não apontam para Deus. Elas não vêm como fruto dessa relação que eu tenho com Deus, e consequentemente, ela glorifica a Deus e faz o bem a mim, faz o bem aos meus relacionamentos, faz o bem à criação como um todo. Elas se estabelecem agora de forma egoísta, porque elas não fluem desse relacionamento, mas elas fluem de mim. E o meu coração, ele não é para Deus, ele é para mim mesmo, quando eu estou sem Cristo. Ele não tem inclinação nenhuma para Deus, a inclinação dele era para mim mesmo, porque eu sou Deus. Então, tudo aquilo que eu promovo dentro desse estado de queda, dentro desse estado de inimizade, é egoísta. Os relacionamentos, por mais bonitinhos que possam parecer, são egoístas. Tudo que se desenvolve de forma egoísta, para uma glória própria. Esse é o estado de queda. Mas o que nos choca, irmãos, é perceber que mesmo professando a fé em Cristo, que mesmo nos relacionando com Cristo, esses resquícios de alguma forma, eles tentam permanecer agarrados no nosso coração. Nós não queremos tratar o nosso coração. Nós não queremos tratar a nossa vida. Nós perdemos, irmãos, aquele olho no olho. Nós preferimos encobrir e até mesmo transformar, mudar a história, tentar mudar a realidade, para de alguma forma não sermos expostos. Nós preferimos aquela expressão que é muito usada, né? Levantar o tapete e colocar sujeira debaixo do tapete. Nós preferimos de alguma forma não partir para o confronto. E é interessante como essa ideia do politicamente correto, ela tem tomado conta da mente de muitos cristãos. Há um tempo atrás, eu lembro que um líder de grupo pequeno, ele me procurou, e ele disse assim: olha, tem uma pessoa dentro do grupo pequeno, pecando, com grandes dificuldades, está fazendo coisa errada e tal. E eu disse assim: olha, por que você não chama a pessoa para conversar? Por que você não vai até ele e confronta? É bíblico. Mateus 18. E aí o que é que a pessoa diz? Olha, vê só, eu sou amigo dele há muito tempo, a gente tem uma amizade, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro, e talvez ele não entenda bem quando eu for confrontá-lo, e a gente desmonta essa amizade.
Irmãos, isso não é amor. Isso não é amor. Isso é essa percepção mundana de que cada um tem a sua verdade e cada um interpreta a sua realidade como quer e vive da forma que quer e cada um cuide da sua própria vida e de alguma forma a gente se torna tolerante com o pecado. A gente se torna tolerante. E o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, ainda já no capítulo 2, é que Deus abomina tanto os que fazem essas coisas, quanto os que aprovam. Final do capítulo 1, não, capítulo 2 já. Abomina tanto os que praticam, quanto os que aprovam também. E quando nós nos colocamos nesse patamar de escudo, de proteção para o erro dos outros, de tentar estabelecer uma paz, ou manter uma paz, quando não existe paz, de tentar de alguma forma ser amigo, ou ajudar, quando a pessoa está afundada no pecado, nós estamos participando ou compartilhando dessa realidade. E Deus abomina isso, irmãos. E Deus abomina isso. O fato é que quando a luz chega, a luz revela as trevas. Isaías profetizou isso cerca de 700 anos atrás. No capítulo 9 nós encontramos assim: para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Veja só. Para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E ele está profetizando aqui sobre o menino Jesus. Ele diz no versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Veja só o que Isaías está dizendo. Quando essa luz resplandece na região das trevas, na região da sombra da morte, e quando esse menino que nasce, ele estabelece o seu governo, o fruto ou o resultado desse governo é a paz sobre o seu reino. E parece que isso é estranho para a gente. E de fato, a matemática de Deus é completamente diferente da nossa matemática. A nossa conta é: eu vou proteger a minha reputação, eu vou proteger os meus pecados, eu vou esconder a realidade, eu vou maquiar, eu vou viver como um teatro. Mas eu preservo com isso a visão que os outros têm de mim. Eu preservo com isso o meu status. Eu preservo com isso a minha aceitação. As pessoas vão continuar me aceitando, vão continuar me amando. Os tapinhas nas costas continuarão vindo. Tudo está muito bem. Só que esse ambiente de obscuridade, de região de sombras e de morte, é um ambiente, irmãos, que não traz paz. É um ambiente de medo, de tormento. E quando esse menino estabelece o seu governo, quando Cristo estabelece o seu governo, quando a luz revela as trevas e trata com as trevas do meu coração, a gente passa a desfrutar da verdadeira paz. E a gente percebe que não é colocando a sujeira debaixo do tapete, não é de alguma forma tentando uma camuflagem ou um campo de força, um escudo, uma proteção para que quem de fato eu sou seja revelado, que traz paz. Não, não é isso. É por meio desse confronto de realidade, é por meio desse confronto da revelação de Cristo, da palavra de Deus, é por meio desse confronto dessa luz que invade as minhas trevas e que revela quem de fato eu sou,
Até porque, irmãos, Jesus não veio salvar a nossa reputação. Jesus veio nos salvar. E eu não preciso ter medo. Ou eu não preciso, de alguma forma, tentar me afirmar diante das pessoas, porque quem me define, quem me afirma agora, é Ele. E isso traz paz. A gente tem um discipulado com algumas mulheres que se converteram agora há pouco, na casa de um amigo lá em Aldeia, e é interessante que uma delas, ela confessa assim: tudo que eu faço na vida, até por conta de toda a cultura que eu tenho, é para fazer por merecer algo. Eu tenho que pagar o preço. E ela diz que a maior loucura que ela já experimentou na vida é a graça de Deus. Porque é uma contradição para toda a existência dela. Ela disse: é uma contradição. Porque eu fui acostumada desde cedo a fazer, a conquistar, e a no final receber o meu salário, porque de fato eu trabalhei, eu fiz, eu mereci. E o apóstolo Paulo fala que quando nós merecemos o salário, isso não é graça. Mas a graça é exatamente quando nós não merecemos e recebemos. E assim se revela essa graça maravilhosa de Deus. Mesmo nas regiões das trevas, da sombra da morte, Ele nos deu o seu Filho. Mesmo escolhendo os descaminhos do nosso coração, Ele nos deu esse menino, que estabelece o seu governo e que nos traz a verdadeira paz. Aqueles que não conhecem, eles perseveram no seu caminho de trevas. E o resultado é que suas obras sempre serão más. Não tem como mudar essa realidade. Por mais bonita que seja, por mais aprazível que possa se apresentar, continuam sendo obras más. Mas aqueles que estão em Cristo, eles são chamados de salvos, porque creem no unigênito Filho de Deus. Meus irmãos, durante esses dias a gente vê muita postagem em rede social, a gente vê muita gente que não fala o nome de Cristo normalmente. E essas pessoas estão mandando aqueles cartõezinhos pelo WhatsApp, essas pessoas estão postando avisos. Hoje eu recebi um monte, de gente até que eu nunca imaginei receber. Jesus nasceu, Feliz Natal. Ontem, um pastor amigo, Jorge Noda, ele postou uma frase muito interessante. Parafraseando aqui a frase, dizia mais ou menos assim, né? O menino todo mundo quer, mas o homem que ele se tornou, quase ninguém quer. Porque essa luz, ela denuncia. A cruz, ela denuncia. A luz, ela nos expõe. E o nascimento de Cristo trata exatamente disso. A luz que veio ao mundo e que iluminou a todo homem. Mas muitos não quiseram essa luz. Preferiram caminhar na região das trevas. Viver nas trevas dos pensamentos, porque o coração habita na região da sombra da morte. E as suas obras são más. E já estão julgados. Já estão julgados. Mas se esse Natal aconteceu no nosso coração, irmãos, e se nós podemos experimentar essa luz que expõe a nossa realidade, que expõe o nosso coração, revela quem de fato somos e a necessidade que nós temos desse Redentor.
e como consequência disso nos aproximamos dele em sincero coração, em plena certeza de fé. Podemos ter essa convicção de que temos paz com Deus por meio de Jesus, porque o seu sangue nos purifica de todo pecado, e que não precisamos mais, de alguma forma, querermos vestir as roupas velhas que não nos cabem mais, nem de alguma forma tentarmos encobrir aquilo que somos, porque Ele já visitou a nossa vergonha e já perdoou a nossa vergonha. Nós somos completamente expostos diante dele. Davi percebe isso. Se eu subir aos céus, lá estás. E ainda que eu faça minha cama no inferno, no mais profundo abismo, ainda lá haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu disser a luz ou as trevas me encobrirão, as trevas e a luz são a mesma coisa diante do Senhor. O Senhor enxerga em meio às trevas, Ele percebe as nossas motivações, e Ele percebe o nosso coração, e Ele sabe exatamente quem nós somos. E nós podemos nos achegar então a esse amigo e dizer assim: Senhor, eu não quero, Pai, viver na região das sombras, porque o Senhor já me resgatou de lá. E eu quero tratar, e eu quero expor, e eu quero caminhar, e desfrutar dessa paz, fruto desse bendito governo, desse menino que nasceu, que foi dado a nós, para que nós pudéssemos desfrutar dessa vida plena, abundante e leve, sem pesos, porque é vivida na esperança de Cristo, do Filho de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você, que essa data que a gente comemora o nascimento de Cristo possa ser um tempo de reflexão, um tempo de confronto, um tempo de tratamento do coração diante do Senhor, e quem sabe até buscando pessoas para caminhar, buscando pessoas para tratar o coração e desfrutar dessa paz que excede a todo entendimento. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos, Pai, pelo advento, pelo nascimento do Teu Filho. Nós somos gratos, Pai, porque podemos desfrutar dessa realidade bendita, Pai, dessa luz que invadiu um dia as nossas trevas e que revelou ao nosso coração a necessidade de redenção, a impossibilidade de nos justificarmos, Pai, a necessidade do Senhor. Obrigado, Pai, porque quando o Senhor revela ao nosso coração, o Senhor mesmo, assim como fez com Isaías, o Senhor vem e toca a nossa vida, perdoando e nos purificando, Pai, nos cobrindo com o Teu sangue. Obrigado, Pai, porque podemos desfrutar dessa paz. Obrigado, Senhor, porque podemos desfrutar dessa amizade com o Teu Filho e desses relacionamentos sinceros, Pai, enquanto corpo de Cristo. Mas se de alguma forma, Pai, temos nos apegado ou tentado permanecer ou guardado algumas áreas da nossa vida nas trevas, Senhor, que o Senhor resplandeça mais uma vez a luz do Teu Evangelho e que confronte o nosso coração e que nos faça, Pai, no poder do Espírito, sair dessas trevas. Eu peço também, Pai, por aqueles que ainda não Te conhecem, que vivem perdidos nas trevas e pensando que de alguma forma estão na luz, ou tentando estabelecer e justificar o seu caminho de trevas. Ó Deus, o Senhor tem poder para salvar. E assim como o Senhor um dia alcançou o nosso coração, nós cremos, Pai, que o Senhor pode se revelar e a luz de Cristo pode brilhar de forma tão forte a revelar a necessidade de entrega e de redenção ao Senhor Jesus. Por isso, Pai, nos abençoa, Pai, nesses dias
onde temos refletido e pensado sobre o nascimento do Teu Filho. Nos abençoa, Senhor, na caminhada com esse Emanuel, com esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, que revelou a glória do Pai e que revela o nosso coração e que nos traz para si, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão.